Trabalho, de facto, na Universidade de Coimbra desde 1985. A minha área de investigação tem sido a Sociologia do Trabalho e também a Sociologia das Desigualdades Sociais e das Classes Sociais, tendo também desenvolvido alguns projetos sobre movimentos juvenis e movimentos estudantis, designadamente aqui na Universidade de Coimbra. Portanto, uma referência rápida a alguns desses projetos que considero mais importantes na minha carreira académica. Um deles foi centrado na indústria do calçado em São João da Madeira, que deu depois lugar a um livro, Entre a Fábrica e a Comunidade, que foi justamente esse projeto em que procurei analisar a relação entre a comunidade e as relações de trabalho de um operariado difuso, de um operariado pouco qualificado na altura e submetido a uma lógica de disciplinar e de pressão bastante elevada, em que as dinâmicas de informalidade muitas vezes se sobrepunham àquilo que era o quadro jurídico e o quadro legal no âmbito do direito do trabalho, o que permitia realmente jornadas de trabalho extremamente violentas e intensivas e formas de exercício do poder disciplinar por parte das entidades patronais numa lógica muito despótica e muito autoritária. Portanto, este trabalho foi importante porque permitiu antecipar tendências que posteriormente se vieram a intensificar em múltiplas dimensões do nosso mercado de trabalho, designadamente a falta de qualificação das nossas pequenas e médias empresas e a falta de ligação também entre o tecido empresarial e as nossas universidades. Portanto, um aspecto que, como sabemos, nos últimos anos tem, de certa maneira, vindo a melhorar, porque passou a haver uma cooperação maior, pelo menos nos setores económicos mais centrados na inovação tecnológica e, portanto, é na base dessa articulação entre a universidade e o tecido empresarial nesses setores mais avançados tecnologicamente que eu penso que Portugal e a nossa economia poderá, digamos, dar a volta por cima e tornar-se, de facto, uma economia mais pujante e mais competitiva. Portanto, esse foi um projeto fundamental na minha carreira. Um outro que já agora mereceria a pena referir e destacar foi centrado justamente na Universidade de Coimbra e nos movimentos sociais e estudantis desta universidade, inclusive os movimentos do passado e também as dinâmicas e culturas e rituais estudantis da Universidade de Coimbra na atualidade. Este projeto foi feito em conjunto com um colega da Universidade, da Faculdade de Letras, do Departamento de História, o professor Rui Bebiano, e com ele procurámos tentar que estas duas áreas científicas, por um lado a história e por outro lado a sociologia, mostrassem as virtualidades de se articular no estudo e na compreensão de fenómenos sociais de grande relevância e de grande atualidade. Posto isto, e já que foi esse também o desafio, enfim, a referência a um ou outro livro, a um ou outro autor, refiro-me a Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, e isso, em particular esta sua obra, La Distinction, que eu tive a oportunidade e o privilégio de ler e de analisar ainda enquanto estudante da licenciatura de Sociologia, foi para mim muito marcante. A forma como Pierre Bourdieu me ajudou de facto a compreender os processos de construção e de desconstrução da sociedade a partir da interação entre os indivíduos, as estruturas e os contextos sociais mais envolventes. Por outro lado, ele permitiu também mostrar um outro lado daquilo que era um problema que desde os clássicos da sociologia e desde o início do meu próprio percurso pessoal me interessou, que é o fenómeno das desigualdades sociais nas sociedades contemporâneas. Portanto, e da análise de classes. A análise de classes foi desde o início, e sobretudo a partir de Marx, olhada predominantemente a partir da dimensão da produção, das relações sociais de produção, na sociedade capitalista, e esse modelo de inspiração marxista teve vários desenvolvimentos, deu origem a várias controvérsias e polémicas que atingiram talvez o seu ponto culminante na década de 70,
altura em que se começaram a denunciar também as fragilidades do próprio modelo marxista no plano, enfim, do modelo de socialismo real e da União Soviética, o que veio a ter consequências também posteriormente naquilo que passaram a ser, digamos assim, as potencialidades do pensamento teórico inspirado nesse autor na análise e na pesquisa sobre as nossas sociedades contemporâneas. E foi também, obviamente, um autor incontornável nas ciências sociais portuguesas, e por isso eu, tendo tido o privilégio de fazer parte da primeira geração de sociólogos que em Portugal estudaram Bourdieu, isso foi extremamente marcante na minha formação.